Speed Racer possui diversos episódios e personagens memoráveis, mas cada pessoa tem o seu preferido, e hoje eu vim aqui trazer para vocês alguns dos melhores episódios de Speed Racer, lembrando que essa não é uma lista definitiva, e eu escolhi esses episódios de acordo com os comentários de vocês lá no nosso vídeo sobre Speed Racer. Lembrando também que vai ter spoiler, porque eu vou contar um pouquinho da história de cada episódio. E vocês se lembram do episódio chamado A Corrida Fraudulenta, onde supostamente o irmão de Speed Racer, X, mais conhecido como Corredor X, se revelava para ele? Muita gente comentou no vídeo anterior que este seria o último episódio de Speed Racer, que o Corredor X se revela pro Speed, mas não é bem assim a história. Então segura aí que eu vou te contar o que realmente aconteceu nesse episódio. Então bora pro vídeo. Here comes Speed Racer, he's a demon on wheels. Começando então por ordem de exibição, temos aqui o Desafio do Piloto Mascarado, parte 1 e 2, que são os episódios 3 e 4 respectivamente. Este episódio é marcado pela primeira aparição do Corredor X. Aqui Speed Racer e Trix estão agora se dirigindo para um estaleiro, e ambos veem o carro do Corredor X sendo mantido lá para a próxima corrida chamada Trans Country. Trix sugere que Speed entre na corrida e ele concorda. Lá na sua casa, Pops, que é o pai do Speed Racer, está assistindo TV e descobre que Speed está entrando na próxima corrida. Então isso acaba despertando algumas lembranças do passado, onde seu filho mais velho, Rex, entrou em uma corrida sem qualquer permissão dele. Quase perto da vitória, Rex bateu o carro que Pops construiu exclusivamente para ele. Embora Rex não tenha se machucado, Pops proíbe ele de dirigir novamente devido à sua falta de experiência. Rex então faz uma promessa: nunca mais voltar para casa. Depois de todas essas lembranças, a gente é apresentado pela equipe Alpha, que está numa conferência discutindo muitas maneiras de trapacear para vencer a corrida. Mais tarde, naquela noite, enquanto o Gorducho e o Zequinha estão brincando do lado de fora, eles encontram o Corredor X, que pede um favor a eles: entregar uma carta que o próprio escreveu para Speed com diversos conselhos. Então, após uma breve desavença, Speed e Rex ficam amigos e competem juntos na corrida. Durante esse percurso, tem muita trapaça por parte da equipe Alpha, mas mesmo assim, eles não conseguem fazer uma boa corrida. Por fim, os dois se unem, batem a equipe Alpha e acabam vencendo a corrida. Esse episódio marca o aparecimento daquele que talvez seja o personagem mais querido da série. Admite que quando tu era criança e assistia Speed Racer, algum dia tu brincou que era o Corredor X. Comenta aí embaixo a tua experiência com isso. Partindo então para o próximo episódio, temos aqui Corrida contra o Carro Mamute, parte 1 e 2, que são os episódios 7 e 8 respectivamente. Com certeza a mais célebre das aventuras de Speed Racer. Aqui a gente tem a corrida sem limites, onde Speed vai precisar enfrentar o carro Mamute, supostamente o maior veículo de corrida do mundo. Projetado depois de muito tempo, o Mamute lembra um trem, mas tá, na verdade ele parece mais um caminhão. O carro é vermelho e é construído pelo vilão Cruncher. O carro Mamute foi construído quase que inteiramente de 50 milhões de dólares roubados em barras de ouro. Ao participar da corrida mundial sem limites, Cruncher ele quer transportar o ouro roubado para fora do país e não tem um método mais fácil do que transformar esse ouro em carro. Quando o carro Mamute entra na pista, o seu motorista acaba fazendo um tour com o inspetor de polícia no interior dele e acabam não encontrando nenhum vestígio do ouro. Quando a corrida começa, o carro Mamute tira todos da estrada, deixando o Speed um pouco desconfiado. Durante a corrida, o carro Mamute tenta trapacear a todo custo, mas Speed consegue se esquivar todas as vezes e travar uma árdua batalha contra ele. Por fim, após uma épica batalha, Speed vence o carro Mamute, que acaba colidindo e pegando fogo, fazendo assim com que o ouro derreta e revele que o mesmo era inteiramente feito de ouro realmente, causando assim a prisão do vilão e construtor do carro. Eu tenho certeza que o carro Mamute foi responsável por botar medo em muitas crianças da época, porque ele tinha um visual meio aterrorizante e ele fazia um barulho também que era muito estranho. Mas partindo para mais um episódio, a gente tem a mais perigosa corrida, parte 1, 2 e 3. Esse episódio, né, como a gente viu, ele foi dividido em 3 partes, e são os episódios 9, 10 e 11. O episódio começa com Speed e sua equipe assistindo a uma competição, onde os participantes precisam saltar sobre uma pilha de carros.
Eles avistam então dois desses competidores que tentam, mas não conseguem. Então, um piloto chamado Snake Oiler, membro da equipe acrobática de carros, incentiva Speed a desafiá-lo. Mas Speed, que nunca fez isso, decidiu então desafiar Snake para a próxima corrida alpina e não entrar no seu joguinho. Intrigado como a equipe consegue fazer aqueles saltos, Pops Racer acaba tentando descobrir o segredo por trás das habilidades dos automóveis da equipe. Tudo isso porque Gorducho e Zequinha espionaram a equipe para ele. Com isso, Pops decide reforçar o carro de Speed, e o Mach 5 é modificado com asas. Agora Speed vai para a pista, mas percebe um problema nos freios de seu Mach 5 no caminho. Contudo, isso não é suficiente para impedir que Speed faça uma ótima corrida. Logo ao final do percurso da corrida alpina, Speed avisa Snake que seu carro está sobrecarregado e que ele deve abandonar a corrida. Snake não dá ouvidos a Speed, pois está obcecado em dar a vitória para a equipe acrobática. Então, por não dar ouvidos a Speed, Snake colide seu carro contra uma parede e acaba pegando fogo no veículo, deixando Snake muito ferido e fora de combate. Speed então vence a corrida e a equipe acrobática promete vingança e que retornará um dia para derrotar seu maior rival. Esse episódio marca então a estreia também da equipe acrobática de carros, que mais pra frente vai ser bem importante e eu vou te contar o porquê. Mas agora vamos pro nosso próximo episódio, que é a Corrida para a Vingança, parte 1 e 2, que são respectivamente os episódios 12 e 13. Nesse episódio, durante uma corrida de treino, Speed quase é atropelado por um misterioso carro preto. Mais tarde, naquela noite, o carro preto avança sobre um automóvel cujo motorista o reconhece como X3. Antes de causar a batida do carro, o carro preto transmite: "Melange ainda corre". No dia seguinte, o inspetor pede ajuda a Speed e sua equipe. Pops explica que as vítimas recentes foram os treinadores da equipe de corrida Three Rose Clubs, rivais de um antigo corredor chamado Flash Marker, que dirigiu o carro número X3, o Melange. Infelizmente, após essa corrida, o Melange caiu em um buraco e Flash morre. Pops lembra que Flash teve dois filhos, Flash Marker Jr. e Lily. Então o inspetor, Speed e Trixie fazem uma visita aos irmãos e descobrem que eles não sabem de nada. Mais tarde, Lily diz ao seu irmão que não mentirá por ele novamente e que tudo aquilo tinha que acabar logo. Então Flash Jr. a leva a uma oficina secreta onde reconstruiu o carro Melange X3. Por estar aleijado, ele não consegue dirigir e pede a Lily para dirigir na próxima Danger Pass. Mesmo que ela não seja uma boa pilota, Flash Jr. vai pilotar o carro via controle remoto. No dia da corrida, o Melange se alinha ao lado dos carros do Three Rose Club. Flash Jr. promete então eliminar Speed primeiro e depois os outros. Tudo isso por querer vingança por seu pai. Durante a corrida, Speed descobre que Lily é a motorista do Melange. Então Flash Jr. acaba se revelando e tentando matar Speed mano a mano. Sem sucesso, ele embarca em um helicóptero e vai acompanhar a corrida lá de cima, pilotando o Melange à distância. Speed então consegue pular para dentro do Melange e consegue fazer com que ele caia em um penhasco, destruindo totalmente o carro. Flash Jr. fica totalmente transtornado que o carro foi destruído e acaba perdendo o controle do helicóptero, colidindo contra uma montanha, ocasionando assim a sua triste morte. Lily lamenta a morte do irmão, mas se sente livre da sua opressão. Speed e sua equipe então comemoram mais uma vitória. Esse episódio ele é um tanto quanto melancólico, mas ele é um episódio muito bom, muito denso, roteiro bem escrito. É mais um dos episódios adultos de Speed Racer, onde a gente tem duas mortes, do Flash Marker e do Flash Marker Jr. Mas vamos para o último episódio, que é aquele mais polêmico. O nome desse episódio se chama A Corrida Fraudulenta e é o episódio de número 50, ou seja, o antepenúltimo episódio. Essa é uma sequência direto de A Corrida Mais Perigosa. Se lembram que eu falei para vocês que aquele episódio anterior da corrida acrobática de carro seria muito importante? Pois é, a hora é agora. Ele se passa um ano após os eventos daquele episódio. Nele a gente vê os membros da equipe acrobática de carros em uma montanha confabulando sobre a sua vingança contra Speed Racer. Já em sua casa, enquanto dormia, Speed recebe um bilhete que dizia que a equipe acrobática estava desafiando ele novamente para uma corrida. Determinado a aceitar o desafio, Speed entra no Mach 5 e corre pelas ruas já se preparando para a corrida, quando então o Corredor X aparece e aconselha Speed a não aceitar o desafio. Eis então que surge novamente o grupo de espiões internacionais, que acaba revelando que enganou a equipe acrobática de carros e o Speed Racer para que façam uma corrida, enviando um bilhete para cada um, fazendo-se passar por ambos. O intuito dessa corrida é para atrair o Corredor X, que os espiões descobriram ser o irmão mais velho de Speed e tem atrapalhado todos os planos da organização. Para isso, os espiões plantaram bombas no carros da equipe acrobática de carros para explodir o Speed assim que ele se aproximasse.
Com a ajuda do Corredor X, eles descobrem a existência da bomba e a equipe acrobática, o Corredor X e Speed, se unem para derrotar a organização. No final desse episódio, temos aquela que talvez seja a cena mais emblemática do desenho, que muita gente havia pensado ser a cena final, mas na verdade não é. Nela, Speed confronta o Corredor X, que ele na verdade é o seu irmão Rex, mas o Corredor X dá um soco em Speed e deixa ele desacordado, jogando sua máscara em cima dele, afirmando que irá se dedicar a ser um espião e indo embora seguindo seu rumo. Esse episódio causou muita confusão nas pessoas achando que ele fosse o último, mas cá pra nós, ele realmente poderia ser o último episódio e fecharia muito melhor a história do que aqueles 2 últimos que eu citei lá naquele vídeo. Então, vocês podem considerar este o último episódio ou não. O fato é que o final também ficou em aberto para uma futura continuação que nunca teve, embora tiveram outros mais novos assim, mas uma oficial nunca teve. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também comentem aí embaixo quais episódios faltaram aqui, quais outros episódios vocês gostaram. Um grande abraço, até a próxima semana e tchau!